de novo. A ação misteriosa do acaso. Em 1971, o escritor George Cockcroft, conhecido como pseudônimo Luke, surpreendeu o mundo com o romance O Homem dos Dados, considerado pelo BBC um dos 50 livros mais influentes dos últimos 50 anos. A obra conta a história do psiquiatra Luke, que descreve assim seu tédio vital. A vida se compõe de pequenas ilhas de êxtase em um oceano de tédio, e depois dos 30 anos raramente se avista a terra. Cansado de ajudar os pacientes a tomar decisões, muitas das quais acabam sendo equivocadas, ele se fez uma pergunta provocadora. E se deixássemos as decisões cruciais nas mãos do acaso? Disposto a experimentar essa ideia, Luke entrega suas decisões a um par de dados que, a partir de uma lista de opções, às vezes bem disparatadas, que ele mesmo escreve para cada situação importante, dirão a ele como proceder. Isso afeta tanto o tratamento dos pacientes quanto a vida do próprio Luke, que se converte do homem aleatório, criador da religião das 6 faces, na qual o dado é seu pastor. A ideia por trás desse romance instigante e politicamente incorreto é que, quando entregamos nossa existência ao acaso, este nos protege e nos leva a lugares e situações que precisamos viver. Posteriormente, a história passou a ser vista como uma comédia, mas o amor fati radical do homem dos dados continua denunciando o medo do ser humano de perder o controle. Acreditamos que podemos determinar tudo, mas o certo é que o acaso intervém na vida, e às vezes um desvio inesperado é o que nos leva à verdadeira meta. Um exercício de aleatoriedade. Sem chegar aos extremos que o Dr. Luke comete no romance, de vez em quando um pouco de aleatoriedade na vida nos proporciona a aventura necessária para que os momentos do ócio deixem de ser previsíveis e se convertam em algo único e memorável. Quando não contamos com um pouco de aleatoriedade, vivemos sempre o mesmo. Para nos sacudir da inércia, podemos praticar a aleatoriedade uma vez por mês, por exemplo, escrevendo 6 opções correspondentes às faces de um dado e fazendo o que a sorte escolher. Vejamos 2 exemplos. Em uma biblioteca, a partir de uma seleção prévia de 6 obras que não conhecemos, mas que nos chamam a atenção por qualquer motivo, levaremos o livro que o dado decidir. Segundo o homem aleatório, ali haverá algo que precisamos ler, uma pista para a nossa vida. Ao escolher um restaurante, seguiremos o mesmo método entre 6 lugares onde nunca fomos. Se quisermos subir mais um degrau da aleatoriedade, podemos também usar o dado em cada seção do cardápio, descartando previamente aquilo que nunca comeríamos. Desse modo, teremos um jantar puramente aleatório. É possível seguir o mesmo método com um filme em cartaz, o destino de uma viagem no fim de semana ou qualquer outra atividade de lazer. Uma vez por mês, entregar ao acaso o comando de decisões que não podem ser prejudiciais é uma maneira criativa de viver o Itigo-Iti. Coincidências significativas. Em 92, Paul Auster publicou O Caderno Vermelho, no qual narra 3 histórias verídicas em que o acaso, sob a forma de coincidência ou sincronicidade, exerce papel fundamental. Em uma delas, o escritor do Brooklyn, conta que 3 anos antes encontrou numa caixa de correio uma carta endereçada a um tal Robert Morgan, com domicílio em Seattle. O correio havia devolvido a carta ao remetente. O seu nome e endereço estavam no verso do envelope. Convencido de que nunca escrevera a alguém com aquele nome, o escritor abriu um envelope que continha uma carta datilografada, na qual o suposto Paul Auster enchia Morgan de elogios por um pequeno ensaio que escrevera sobre sua obra para o público universitário. Em O Caderno Vermelho, o verdadeiro Paul Auster comenta: estava escrita em um estilo ribombante e pretensioso, infestado de citações de filósofos franceses e transbordante de vaidade e autocongratulação. Era uma carta desprezível, o tipo de carta que nunca me ocorreria escrever a alguém, mas estava assinada com meu nome.
O que a princípio ele julgou ser uma coincidência adquiriu uma dimensão ainda mais misteriosa. Alguém que se fazia passar por ele respondera em seu nome a um ensaísta de Seattle, provavelmente a mesma pessoa. E depois de chegar ao endereço errado, a carta lhe fora devolvida. Como o autor da farsa sabia o endereço de Oster? O que pretendia ao deixá-lo saber que furtara a sua identidade? Esse é um mistério que o autor de A Trilogia de Nova York nunca chegou a resolver, mas admitiu em seu livro sobre as coincidências que nunca se atreveu a jogar a carta fora e que o fato de olhar para ela ainda lhe causava calafrios. Mesmo assim, o romancista garantiu que a guardava em sua mesa de trabalho como qualquer outro objeto, explicando: talvez seja o meio que encontrei de lembrar que não sei nada, que o mundo onde vivo nunca deixará de me surpreender. Embora a história de Paul Auster vá além da casualidade, por haver uma intenção oculta, as coincidências significativas estão muito presentes na vida da maioria das pessoas. O que acontece é que muitas vezes não lhes damos atenção. Sincronicidade, a mensagem do momento. Carl Gustav Jung, cunhou diversos conceitos do termo sincronicidade para se referir à coincidência de dois ou mais acontecimentos que, embora sem relação de causa e efeito, apresentem uma ligação evidente. É como se o acaso brincasse para atrair nossa atenção a coisas que normalmente passariam despercebidas. Alguns exemplos de sincronicidade seriam: quando a melodia nos vem à cabeça e de repente a pessoa sentada na nossa frente começa a cantarolá-la. Quando pensamos em alguém com quem não falamos há tempos e nesse exato momento a pessoa nos telefona. É impossível não relacionar os dois fatos que a sorte reuniu tão caprichosamente para atrair nossa atenção. Segundo Jung, as sincronicidades podem ser justamente a missão de nos mostrar a importância de uma pessoa ou um detalhe que em geral passaria despercebido. Para prover, ele cita um exemplo ocorrido em seu consultório. Em um momento decisivo de tratamento, uma jovem paciente sonhou que lhe davam de presente um escaravelho de ouro. Enquanto ela me contava o sonho, eu estava sentado de costas para a janela fechada. De repente, ouvi atrás de mim um ruído de algo batendo suavemente no vidro. Virei-me e vi no lado de fora um inseto voador chocando-se contra a janela. Ao abri-la, peguei-o no voo. Era a analogia mais próxima de um escaravelho de ouro que pode haver em nossa latitude. Ou seja, um escarabeídeo, crisomélido, ou Cetonia aurata, ou besouro da roseira, que, ao que parece, contra seus costumes habituais, sentiu necessidade de entrar em uma sala escura exatamente naquele momento. Jung atribuiu a essa sincronicidade o fato de o sonho ser importante para a cura da paciente, portanto, conter elementos que mereciam ser decifrados. Um instrumento de magia consciente. Há pessoas que vivem muitos acasos significativos, enquanto outras parecem imunes a esse tipo de coincidência. Por que isso ocorre? Basicamente, depende da atenção. Ao perceber uma sincronicidade, ficamos mais observadores e sensíveis a esse tipo de detalhe. E com isso começamos a notar muitas coisas, muitas outras. Tais mensagens sutis enviadas pelo acaso constituem um instrumento de magia consciente que podemos potencializar de várias formas. Prestar mais atenção ao que acontece ao nosso redor. Encontros, conversas, leituras, filmes. A sincronicidade costuma se esconder nos detalhes mais cotidianos. Por isso exige uma postura de curiosidade e observação. Escrever um diário. Anotar a experiência do dia a dia nos torna mais conscientes dos matizes da realidade e nos treina para descobrir as mensagens sutis do acaso. Na opinião do psiquiatra Stanislav Grof, quando registramos alguma sincronicidade, podemos interpretá-la como se fosse um sonho. Conversar com pessoas criativas. Jung afirma que as sincronicidades surgem com mais frequência na vida dos que passam por um momento de crescimento ou grande criatividade. Desse modo, conviver com pessoas assim nos ajuda a sintonizar nossa antena, pois elas podem apontar detalhes que nos passaram despercebidos. Praticar meditação pode nos ajudar a perceber as casualidades do modo mais fácil.
pois, além de nos encorajar no agora, nos ancorar no agora, onde elas aparecem, aumentam o alcance da nossa percepção. Jung salientava que os momentos de crise e transformação são bastante férteis em sincronicidade, porque estamos muito mais atentos aos sinais que o destino nos manda. Nesse sentido, quando vivemos muitos momentos especiais, é como se a vida nos fornecesse pistas de que estamos no caminho certo.